Você não decide seus hábitos. Eles decidem por você. A vida que você tem hoje não nasceu das grandes decisões que você acredita ter tomado. Na verdade, ela foi moldada pelas pequenas escolhas invisíveis que você repete sem perceber, dia após dia, como se fosse levado por uma corrente silenciosa que nunca questiona para onde está indo. E se eu te disser que não é você quem decide seus hábitos, mas que são eles que decidem o rumo da sua existência, talvez a forma como você enxerga tudo à sua volta nunca mais seja a mesma. Pense nisso. Quantos momentos da sua vida foram fruto de escolhas conscientes? E quantos foram apenas consequência de uma rotina automática, de um comportamento que se instalou e passou a controlar sua trajetória sem pedir permissão? Essa é a realidade perturbadora que Charles Duhigg revela em O Poder do Hábito. E é sobre isso que vamos falar hoje, não de maneira superficial, mas entrando fundo no que realmente está por trás desse mecanismo invisível que governa sua mente. Imagine acordar pela manhã acreditando que tem pleno controle sobre seu dia. Mas, antes mesmo de perceber, já repetiu exatamente os mesmos gestos, pensamentos e reações de ontem. Você pega o celular, verifica as notificações, sente a mesma ansiedade e rola alguns minutos, procrastina certas tarefas, repete as mesmas falas automáticas com as pessoas da sua casa. E quando se dá conta, já está dentro de um padrão que se repete como uma máquina que você não construiu, mas que insiste em funcionar. Esse é o piloto automático que você chama de vida. O mais inquietante é que esses padrões não são neutros. Eles acumulam resultados. E cada pequeno ato que se repete cria uma força gigantesca, capaz de determinar se você terá saúde ou doença, riqueza ou escassez, realização ou arrependimento. Você não está no comando, porque seus hábitos são os verdadeiros arquitetos do seu destino. Agora pare e questione: quantas oportunidades você deixou passar por causa de um hábito de hesitar? Quantos relacionamentos foram prejudicados pelo hábito de reagir sem pensar? Quantos projetos nunca saíram do papel porque você cultivou o hábito de adiar? É desconfortável admitir, mas as grandes frustrações da vida raramente vêm de uma decisão catastrófica, e sim do acúmulo de hábitos inconscientes, pequenos votos diários que, somados, se transformam em uma sentença. E o mais impressionante é que isso não é opinião, mas resultado de descobertas da psicologia e da neurociência que mostram como seu cérebro se molda em torno de rotinas repetidas, criando caminhos cada vez mais fáceis de serem percorridos, até que você já não consiga distingui-los de quem você realmente é. A promessa que eu quero deixar clara é esta: ao longo deste vídeo, você vai descobrir não apenas como esses hábitos foram implantados silenciosamente em sua mente, mas também como pode reprogramá-los para escrever uma nova história. Não espere dicas óbvias, nem fórmulas mágicas. O que você vai ouvir aqui é uma jornada de revelação, com base em ciência, em histórias reais e em estratégias que mostram como pessoas comuns, ao entenderem o poder dos hábitos, mudaram não só suas rotinas, mas o curso inteiro da sua vida. E se você prestar atenção até o fim, pode ser que perceba que nunca viveu de fato no controle, mas que a partir de hoje terá nas mãos a chave para assumir essa direção. Mas existe um detalhe que torna isso urgente. Seus hábitos não ficam parados esperando você acordar para a vida. Eles estão se fortalecendo a cada repetição, se tornando mais automáticos, mais dominantes, mais enraizados. Quanto mais tempo você demorar para enxergar essa verdade, mais difícil será desfazer os padrões que já estão decidindo por você agora. É como deixar uma raiz crescer sob o chão. No começo é fácil arrancá-la, mas depois de anos, ela se transforma em algo quase impossível de ser retirado, sem quebrar tudo ao redor. Então pergunte a si mesmo: até quando você vai deixar que padrões invisíveis decidam por você? Até quando vai entregar seu futuro a gestos que você nem percebe estar repetindo? Se há um motivo para você continuar comigo nesta reflexão, é este. Em algum ponto da sua vida, você já sentiu que estava preso, como se não importasse o quanto desejasse mudar, sempre voltava para o mesmo ponto. Esse ciclo não acontece por falta de força de vontade, mas porque hábitos são programas ocultos, rodando no fundo da sua mente, ditando como você pensa, sente e age. E aqui está a parte mais surpreendente.
eles podem ser reprogramados. É possível tomar de volta o comando. Só que para isso, você precisa enxergar com clareza a profundidade dessa prisão. E é exatamente isso que vamos explorar nos próximos minutos. Você está prestes a compreender por que tantas pessoas passam a vida inteira acreditando que têm livre-arbítrio, quando na verdade estão obedecendo a padrões invisíveis que já decidiram seu destino muito antes de elas se darem conta. E quando perceber essa verdade, talvez sinta um desconforto, talvez sinta medo, mas junto com esse impacto, virá também a chance de se libertar. Então, se você tem coragem de olhar para dentro e descobrir a força secreta que está comandando sua vida, fique comigo, porque a partir de agora, vamos abrir a caixa preta dos seus hábitos e revelar o quanto eles já decidiram por você sem que você tivesse consciência disso. O choque da verdade oculta. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem ter resultados extraordinários, enquanto outras, mesmo esforçadas, permanecem presas no mesmo lugar? A resposta não está na sorte, nem apenas no talento, mas na forma como seus hábitos invisíveis moldam silenciosamente cada decisão, cada reação e cada conquista. A verdade que poucas pessoas têm coragem de encarar é que nossos hábitos não são escolhas conscientes renovadas a cada dia. Eles são scripts, padrões automáticos que o cérebro economiza energia para repetir sem questionar. E é justamente aí que mora o perigo. O que você acredita estar escolhendo livremente, muitas vezes é apenas a repetição de um ciclo que começou há anos e que pouco a pouco foi determinando quem você é e quem será. A ciência explica isso de maneira perturbadora. Pesquisas em neurociência mostram que mais de 40% das nossas ações diárias são hábitos, não decisões. Isso significa que quase metade da sua vida acontece em piloto automático. É como se você acreditasse estar dirigindo um carro, mas na verdade, fosse passageiro, apenas assistindo à rota que já foi traçada por escolhas que um dia se tornaram rotina. O jornalista e pesquisador Charles Duhigg revela o poder do hábito como empresas, governos e até movimentos sociais exploraram esse mecanismo para influenciar multidões. Agora pense, se instituições gigantescas já entenderam como usar os hábitos para manipular comportamentos, o que você acha que eles podem estar fazendo com você, com seus desejos, com sua atenção? Essa é a parte que muitos não querem admitir, porque significa reconhecer que talvez nunca tenham sido tão livres quanto imaginaram. Para entender a gravidade disso, observe exemplos reais. Pessoas que perderam empregos, não porque eram incompetentes, mas porque cultivaram hábitos de atraso, desorganização ou respostas impulsivas. Relacionamentos que se destruíram não por falta de amor, mas pelo hábito de criticar, de se calar na hora errada ou de priorizar distrações. Vidas financeiras arruinadas não por falta de inteligência, mas porque o hábito de gastar sem consciência corroeu silenciosamente qualquer chance de estabilidade. São histórias dolorosas que mostram como pequenos padrões, repetidos dia após dia, são capazes de gerar consequências devastadoras. O mais assustador é que essas pessoas raramente percebem o poder dos hábitos até ser tarde demais. Por outro lado, os grandes nomes que você admira também estão presos a esse mesmo mecanismo, mas aprenderam a moldá-lo a seu favor. Atletas de elite não confiam em motivação diária, eles confiam em hábitos blindados. Visionários e empreendedores não deixam seu destino entregue ao acaso, mas criam rotinas que reforçam disciplina, foco e clareza mental. Eles não são mais fortes do que você, eles apenas compreenderam que não adianta lutar contra a força dos hábitos, é preciso dominá-la. É como usar o vento a favor, em vez de remar contra ele. O segredo não está em lutar contra sua mente, mas em programá-la, para que os hábitos certos façam o trabalho pesado por você. Quando se olha para isso de maneira crua, a conclusão é inevitável. Os hábitos estão sempre decidindo, quer você perceba, quer não. Eles são a força oculta que mantém você preso, ou que pode impulsionar você para níveis que nunca imaginou. A grande questão não é se você tem hábitos, porque todos têm. A questão é, quais hábitos estão no comando da sua vida agora? E se você tivesse clareza sobre esse mapa invisível, será que continuaria aceitando viver do mesmo jeito?
Essa é a pergunta que transforma o desconforto em urgência, porque cada minuto que passa sem essa consciência é um voto silencioso, a favor de repetir o mesmo futuro que já conhece. O que vem a seguir vai expor ainda mais essa verdade. Você vai entender por que seu cérebro prefere repetir padrões, mesmo quando eles te prejudicam, e como esse piloto automático se tornou tão sofisticado que consegue enganar até a sua sensação de livre-arbítrio. E é justamente por isso que, sem perceber, você pode estar lutando contra forças internas que sempre te puxam de volta para o mesmo lugar. Esse choque é necessário, porque só quando a ilusão é quebrada é que a verdadeira transformação pode começar. A armadilha do piloto automático. Você acredita estar no controle de suas escolhas, mas a verdade é que a maior parte do tempo você está apenas reagindo a sinais que acionam rotinas automáticas. É como se sua vida fosse um filme, no qual você pensa ser o protagonista, mas na prática desempenha apenas o papel de espectador, assistindo as mesmas cenas se repetirem todos os dias. Essa é a armadilha do piloto automático. Ele é confortável porque poupa energia mental, mas é traiçoeiro porque rouba de você a chance de fazer escolhas conscientes. Imagine que cada vez que você acorda, seu cérebro já preparou um roteiro pré-definido. Quando você pega o celular antes mesmo de sair da cama, quando come o mesmo tipo de alimento sem pensar, quando repete a mesma desculpa para adiar o que precisa ser feito, tudo isso são loops programados, funcionando sem que você precise refletir. Charles Duhigg descreve o funcionamento desses loops como uma sequência inevitável, um sinal que desperta sua atenção, a rotina que se segue e a recompensa que reforça o ciclo. Esse trio parece simples, mas é extremamente poderoso. Por exemplo, o sinal pode ser o estresse no trabalho, a rotina pode ser abrir redes sociais, e a recompensa é uma pequena dose de alívio imediato. Com o tempo, o cérebro aprende a associar automaticamente o estresse à fuga digital, criando um padrão quase impossível de quebrar, sem consciência. É o mesmo mecanismo que leva uma pessoa a fumar, a comer compulsivamente ou a procrastinar tarefas importantes. O cérebro não diferencia se esse hábito é saudável ou destrutivo. Ele apenas aprende que existe um ciclo que oferece uma recompensa. E é aí que a armadilha se fecha. Agora, observe o mundo em que vivemos. Estamos cercados de gatilhos modernos, desenhados para capturar sua atenção. As notificações no celular, os algoritmos das redes sociais, os anúncios que aparecem repetidamente, tudo isso foi criado para ativar sinais que conduzem você a rotinas específicas. Cada clique, cada deslizar de tela libera pequenas doses de dopamina, que funcionam como recompensas químicas. O resultado é um cérebro cada vez mais condicionado a buscar esse alívio rápido, tornando mais difícil sustentar hábitos que exigem disciplina, foco ou paciência. Esse ambiente não apenas reforça vícios ocultos, mas também rouba sua capacidade de decidir conscientemente. É como estar preso em um cassino que nunca fecha as portas, onde cada luz piscando é um convite para você se perder em um novo ciclo automático. Mas não são apenas as distrações digitais que alimentam essa prisão. O piloto automático também age em áreas silenciosas da vida. Pense nos hábitos de pensamento. Aquela tendência de se criticar automaticamente, de duvidar de si mesmo, de repetir narrativas internas que limitam o seu potencial. Esses padrões não parecem tão visíveis quanto o ato de pegar o celular, mas são igualmente poderosos. Eles moldam como você reage a desafios, como interpreta suas falhas e como decide avançar ou recuar. São loops emocionais que funcionam da mesma forma que os físicos. Um sinal interno, uma rotina de pensamento e a recompensa de permanecer na zona de conforto. Isso explica por que tantas pessoas vivem presas em ciclos de autossabotagem, sem perceber que estão apenas obedecendo a programas instalados há anos. A neurociência chama esse fenômeno de eficiência cognitiva. Seu cérebro é uma máquina projetada para economizar energia, e hábitos são atalhos que evitam o esforço constante de pensar em cada detalhe. Em algum nível, isso é positivo, porque permite automatizar tarefas simples, mas quando esse mesmo mecanismo começa a dominar escolhas essenciais, ele se transforma em um inimigo invisível. É por isso que tantas pessoas sentem que estão andando em círculos, repetindo os mesmos erros,
vivendo os mesmos conflitos. Elas não estão escolhendo conscientemente, estão apenas reproduzindo rotinas antigas que se tornaram padrão. É como estar em um labirinto em que todas as saídas parecem levar de volta ao mesmo ponto. Agora reflita sobre o impacto disso na sua vida. Quantas oportunidades você já perdeu porque o hábito de procrastinar foi mais forte do que o desejo de agir? Quantos momentos importantes foram apagados pelo hábito de se distrair com telas, em vez de se conectar com as pessoas ao seu redor? Quantas vezes você já prometeu a si mesmo que iria mudar e, mesmo assim, caiu na mesma rotina de sempre? Essa é a armadilha do piloto automático. Ela dá a ilusão de que você está decidindo, quando na verdade, você está apenas obedecendo. A boa notícia é que ao reconhecer esse mecanismo, você pode começar a desmontá-lo. O simples ato de perceber que existe um sinal, uma rotina e uma recompensa, já abre uma brecha na programação. É como acender a luz em um quarto escuro. De repente, você vê o que estava sempre ali, mas não percebia. A partir daqui, a jornada se torna mais clara. Você vai entender que seus hábitos não são destino final, mas ferramentas que podem ser reprogramadas. O piloto automático pode ser desligado, mas para isso, você precisa primeiro aceitar que ele existe e que tem muito mais poder sobre sua vida do que você gostaria de admitir. O poder invisível que escreve seu destino. Seus hábitos não são simples repetições do dia a dia. Eles são como votos silenciosos que você deposita a cada instante em direção ao futuro que está construindo. Cada ação, por menor que pareça, conta pontos para a vida que você terá amanhã. Essa ideia pode parecer abstrata, até que você perceba como funciona na prática. O hábito de economizar um pequeno valor todos os dias molda sua liberdade financeira ao longo dos anos. O hábito de ler algumas páginas todas as noites transforma sua clareza mental e sua visão de mundo. O hábito de se alimentar de forma desatenta abre caminho para doenças silenciosas que só se manifestarão quando o corpo já estiver fragilizado. O hábito de se queixar constantemente treina seu cérebro para enxergar sempre o que falta, nunca o que existe. Cada repetição é uma decisão disfarçada, e juntas elas escrevem uma narrativa que vai definir se você terá uma vida de progresso ou de arrependimento. Charles Duhigg mostra que hábitos não são apenas comportamentos. Eles carregam uma força emocional que molda não só o que você faz, mas também quem você acredita ser. O cérebro é um arquiteto silencioso que vai fortalecendo conexões a cada repetição, até que essa prática se torne parte da sua identidade. É por isso que muitas pessoas dizem, "Eu sou assim", quando na verdade não são. Apenas estão presas a padrões que reforçaram tantas vezes que passaram a confundir com sua essência. Isso significa que sua identidade não está escrita em pedra, mas sim moldada pelo que você repete. Você não é preguiçoso, mas se repete o hábito de adiar. O cérebro consolida essa versão de você. Você não é frágil, mas se repete o hábito de desistir cedo demais, essa passa a ser sua história. O que você chama de eu pode ser apenas a coleção dos hábitos que decidiu carregar. Essa força invisível se estende a níveis ainda mais profundos. Os hábitos emocionais. Poucas pessoas falam sobre eles, mas eles são tão determinantes quanto os físicos. Imagine alguém que desenvolveu o hábito de se calar diante de injustiças para evitar conflito. Com o tempo, esse padrão não apenas molda seu comportamento, mas cria um peso emocional que gera ressentimento e tristeza. Ou o hábito de reagir com raiva a pequenas frustrações, que ao longo dos anos destrói relações e impede qualquer possibilidade de intimidade verdadeira. Esses são os sabotadores ocultos que ninguém vê de fora, mas que corroem por dentro. O hábito de pensar de forma negativa, de se culpar excessivamente, de revisitar erros do passado, são ciclos emocionais que roubam sua energia vital e aprisionam você em uma vida menor do que poderia viver. E há ainda outra camada que torna essa discussão urgente. Hábitos são também mecanismos de resiliência ou de fragilidade. Uma pessoa que cultivou o hábito de se levantar cedo, de organizar suas tarefas e de se preparar mentalmente para desafios, construiu ao longo do tempo uma estrutura de resiliência que permite enfrentar adversidades sem se quebrar. Em contrapartida, alguém que cultivou o hábito de fugir de qualquer desconforto, de buscar sempre o alívio rápido, construiu uma mente frágil
incapaz de suportar pressões maiores. A diferença entre essas duas vidas não está em quem elas são, mas no que repetiram por anos. Esse é o poder invisível dos hábitos. Eles constroem ou destroem sua resiliência de forma lenta, imperceptível, até que se torna impossível ignorar o resultado. E o que dizer sobre a ligação entre hábitos e cura emocional? Muitas dores que você carrega hoje não são resultado direto de eventos isolados, mas de hábitos emocionais que consolidaram essa dor. Alguém que repete o hábito de se lembrar diariamente de uma traição reforça a ferida até que ela se torne parte de sua identidade. Alguém que repete o hábito de desconfiar de todos cria uma prisão emocional onde não existe espaço para relações saudáveis. Por outro lado, pessoas que cultivam hábitos conscientes de gratidão, de perdão e de autoconsciência começam a reprogramar não apenas suas emoções, mas também a forma como o corpo responde a elas. Estudos mostram que práticas repetidas de atenção plena e gratidão alteram até os padrões neurológicos, provando que os hábitos têm o poder de curar ou adoecer, não apenas a mente, mas também o corpo. A conclusão inevitável é que você não pode escapar dessa realidade. Seus hábitos estão escrevendo o livro da sua vida enquanto você vive. Cada ação, cada repetição, cada pensamento recorrente é uma palavra inscrita nesse texto. A pergunta que resta é: você quer ser o autor consciente dessa história, ou vai permitir que hábitos antigos e inconscientes continuem decidindo por você? Essa é a encruzilhada diante de você agora, porque a partir do momento em que entende esse poder invisível, você não pode mais alegar ignorância. Ou você assume a responsabilidade de reprogramar seus hábitos, ou aceita que seu destino já está sendo escrito sem sua permissão. E no fundo, você sabe que não existe nada mais perigoso do que entregar o controle da sua vida a algo que você nem percebe estar repetindo. Porque sua força de vontade não é suficiente. A maioria das pessoas acredita que mudar um hábito é uma questão de disciplina, de acordar um dia mais motivado e simplesmente decidir ser diferente. Mas a verdade é dura. Sua força de vontade, sozinha, não é suficiente para vencer a programação que o seu cérebro já consolidou. Força de vontade é como uma bateria menos parece poderosa de manhã, mas vai se esvaziando ao longo do dia. A cada decisão, a cada distração, a cada tentação que você enfrenta, essa energia se desgasta. E quando chega a noite, quando você está mais vulnerável, é justamente quando os hábitos automáticos reassumem o controle. É por isso que tantas pessoas começam dietas pela manhã e terminam o dia devorando aquilo que juraram evitar. O erro não está em você, mas no fato de acreditar que pode vencer um sistema tão poderoso apenas com esforço consciente. Charles Duhigg explica que os hábitos funcionam como atalhos automáticos. O cérebro cria ciclos, gatilho, rotina, recompensa menos que dispensam esforço cognitivo. Ou seja, quando um hábito está consolidado, ele não pede sua permissão para acontecer. Ele simplesmente se ativa. Agora imagine o tamanho da ilusão de achar que apenas querer muito será suficiente para quebrar um ciclo que já está gravado no seu cérebro como um caminho preferencial. É como tentar impedir a água de correr rio abaixo apenas com as mãos. Cedo ou tarde, a correnteza vence. A força de vontade até pode bloquear por alguns instantes, mas sem estratégia, sem um sistema, você inevitavelmente será arrastado de volta ao comportamento antigo. Essa é uma revelação desconfortável, porque desmonta um dos maiores mitos da nossa cultura. A ideia de que pessoas de sucesso são aquelas que têm uma força de vontade inquebrável. Mas observe de perto qualquer pessoa que conquistou grandes transformações, e você perceberá que não foi a disciplina sozinha que sustentou o processo, mas sim a construção inteligente de ambientes, gatilhos e sistemas que reforçam os hábitos certos. Quem acorda cedo não depende da sorte de se sentir motivado. Ele criou rituais noturnos, preparou o ambiente, reduziu as fricções e fez do despertar cedo um processo automático. Quem mantém uma alimentação saudável não passa o dia inteiro lutando contra tentações. Ele organizou a casa, eliminou opções nocivas, substituiu recompensas, até que comer bem se tornou tão natural quanto respirar. O segredo não está em forçar-se,
mas em reprogramar os gatilhos que acendem os hábitos. Isso nos leva a um ponto ainda mais profundo. Confiar apenas na força de vontade é perigoso, porque cria ciclos de culpa e autossabotagem. Você tenta mudar, falha, se culpa, sente-se fraco, e esse sentimento negativo reforça justamente o hábito que queria abandonar. É o círculo vicioso da frustração. Muitas pessoas passam anos presas nesse ciclo, acreditando que não têm disciplina suficiente, quando na verdade, só não entenderam que a disciplina é um recurso limitado. Não é que você seja fraco, é que você está lutando a batalha errada. A questão não é ter mais força de vontade, mas aprender usá-la no momento certo para configurar o ambiente, para alterar os gatilhos, para redesenhar a rotina. Usar a força de vontade para sustentar um hábito todos os dias é como tentar manter uma represa inteira com um balde furado. Existe ainda um ponto estratégico que a neurociência reforça. A energia mental que você gasta resistindo a maus hábitos é a mesma que poderia estar usando para construir os bons. Cada vez que você se desgasta tentando não fazer algo, reduz sua capacidade de focar no que realmente importa. Por isso, os hábitos mais poderosos são aqueles que economizam energia, em vez de consumi-la. Quando você transforma em hábito algo que antes exigia disciplina, você libera espaço mental para crescer em outras áreas. É como se criasse reservas extras de energia para se reinventar. Esse é o jogo verdadeiro. Deixar que a disciplina sirva apenas como ferramenta inicial, até que o hábito assuma o volante. E aqui está o ponto que precisa ficar gravado. Ninguém vence o cérebro pelo cansaço. Você só vence pelo design inteligente dos seus hábitos. Enquanto insistir em depender de força de vontade pura, vai continuar preso no mesmo ciclo de tentativas fracassadas. Mas, a partir do momento em que entende como redesenhar os gatilhos e recompensas, você começa a transformar a energia limitada da disciplina em combustível estratégico para criar hábitos que se sustentam sozinhos. É o salto da luta constante para o fluxo natural. É a diferença entre sentir que vive uma batalha diária contra si mesmo e experimentar a leveza de uma vida alinhada. No fim das contas, a pergunta não é se você tem ou não disciplina suficiente. A pergunta verdadeira é: está disposto a parar de lutar errado e começar a construir sistemas que fazem seus hábitos trabalharem a seu favor? Porque se continuar acreditando no mito da força de vontade, vai entregar sua vida a uma batalha que nunca pode ser vencida. Mas se mudar a estratégia, descobre que a transformação que parecia impossível pode se tornar inevitável. Hackeando o sistema. Como reprogramar seu cérebro? Imagine que o seu cérebro é como um sistema operacional invisível. Todos os dias ele roda em segundo plano, executando programas automáticos que você não percebe, mas que definem quase tudo em sua vida. Como você reage a um problema, como lida com dinheiro, como responde ao estresse, como se alimenta, como pensa sobre si mesmo. Agora, o que quase ninguém entende é que esses programas não foram escolhidos conscientemente por você. Eles foram instalados aos poucos, repetição após repetição, experiência após experiência, até se tornarem automáticos. E quando um programa está ativo, você não controla mais a execução dele. Ele roda sozinho, sem pedir sua permissão. Isso significa que, se você não aprender a hackear esse sistema, será apenas um usuário passivo da sua própria mente. Mas aqui está a boa notícia. Assim como qualquer sistema, o cérebro pode ser reprogramado. E essa reprogramação começa quando você aprende a identificar os gatilhos invisíveis que acendem os hábitos. Todo hábito nasce de um sinal, menos algo que desperta a rotina automática. Pode ser a notificação no celular que ativa a checagem compulsiva, o estresse que dispara o ato de comer sem controle, ou até a sensação de tédio que leva você a abrir a rede social sem nem perceber. Esses sinais são como linhas de código que rodam no fundo. Se você não enxergar esse código, nunca vai mudar o programa. A primeira etapa é a consciência. Observar, registrar, perceber. Parece simples, mas a maioria das pessoas vive anestesiada, reagindo sem notar que está obedecendo a comandos que nem são seus. Depois que você identifica o gatilho, o próximo passo é redesenhar a rotina. A armadilha comum é tentar simplesmente eliminar um hábito. Isso raramente funciona porque o cérebro não gosta de vácuos.
Ele sempre busca preencher o espaço com algum comportamento. Por isso, a chave não é apagar, mas substituir. Quando o sinal aparecer, você cria uma nova resposta que ainda ofereça uma recompensa, mas em outra direção. Se o estresse dispara a vontade de fumar, você pode treinar para que o mesmo sinal leve a um exercício de respiração. Se o tédio desperta o impulso de rolar a tela, você pode programar uma microação produtiva, como escrever uma ideia ou dar um passo em um projeto. O segredo é que a recompensa final ainda esteja lá, só que realocada em algo que realmente fortalece sua vida. Assim, o cérebro começa a associar o gatilho antigo a um novo caminho. Esse processo ganha força com a repetição consciente. Neuroplasticidade é um nome científico para a capacidade que o cérebro tem de se moldar conforme as experiências. Cada vez que você escolhe a nova rotina em vez da antiga, está literalmente redesenhando conexões neuronais. Com o tempo, os caminhos antigos enfraquecem e os novos se consolidam. O que antes era um esforço vira um fluxo automático. O que antes exigia disciplina se transforma em natureza. É por isso que pessoas que conseguem grandes mudanças parecem viver em outro mundo. O que para você hoje parece impossível para elas é apenas natural, porque o sistema interno foi reprogramado. Para entender melhor, imagine alguém que sofria com procrastinação crônica. Todo dia, ao abrir o computador, o gatilho era o mesmo. Antes de começar qualquer tarefa, abria as redes sociais. Esse pequeno ato virava horas de distração, frustração e culpa. Quando essa pessoa finalmente entendeu a lógica do loop, decidiu hackear o sistema. O gatilho continuava o mesmo. Menos abrir o computador. Menos. Mas agora, a rotina foi substituída por uma microação simples. Abrir primeiro um documento em branco e escrever por 2 minutos. Só 2 minutos. A recompensa, a sensação de progresso imediato. Com o tempo, esse micro-hábito se expandiu, e as redes sociais perderam o espaço que dominavam. Não foi mágica, não foi força de vontade infinita, foi reprogramação estratégica. E talvez você pense, mas e se eu falhar? E se eu cair de volta no hábito antigo? Isso não é um sinal de fraqueza, é apenas a prova de que o programa antigo ainda existe no sistema. O erro é acreditar que uma recaída significa derrota. Na verdade, cada vez que você volta ao novo hábito, reforça o código que quer consolidar. Cada repetição conta, mesmo que não seja perfeita. O que define a mudança não é nunca falhar, mas sim sempre voltar ao novo caminho. Esse é o verdadeiro hack: usar sua consciência e sua disciplina limitada não para sustentar mudanças à força, mas para instalar novas rotinas até que elas rodem no piloto automático. Depois disso, você deixa de viver em guerra com seus próprios hábitos e começa a experimentar o poder de ter a mente trabalhando a seu favor. Porque no fim das contas, a transformação duradoura não acontece quando você controla cada ato com esforço. Ela acontece quando o seu sistema interno é redesenhado para que fazer o certo se torne o caminho mais natural possível. A fórmula proibida do controle interno. Existe um segredo que quase ninguém comenta quando o assunto é hábitos. Você já percebeu como a maioria das pessoas acredita que mudar de vida significa agir diferente? Acordar cedo, se exercitar, comer melhor, ser mais disciplinado, tudo isso tem valor. Mas há uma camada mais profunda, invisível, que explica por que algumas pessoas conseguem transformar completamente suas vidas, enquanto outras parecem presas em um ciclo eterno de tentativa e fracasso. Essa camada é o hábito de pensar. Pouca gente percebe que os pensamentos que você repete são mais poderosos que as ações que executa, porque antes de agir, você sempre pensa, ainda que por frações de segundos, e é exatamente nesse intervalo silencioso que seu destino começa a ser moldado. A chamada fórmula proibida do controle interno não é sobre uma técnica mágica escondida em algum manual secreto, mas sobre a compreensão de que você pode hackear a raiz da sua mente ao instalar pensamentos conscientes como se fossem novos softwares. Pense comigo. Quando você repete uma ideia continuamente, ela cria uma trilha neural. Essa trilha funciona como um caminho que o cérebro segue com menos esforço a cada repetição.
É por isso que uma pessoa que repete para si mesma que é incapaz, que nunca vai conseguir, acaba acreditando e agindo de acordo. O pensamento constante se transforma em identidade, e a identidade governa as escolhas. Agora, imagine o oposto. Se em vez de reforçar o ciclo da dúvida, você começa a repetir pensamentos de clareza, de direção, de resiliência, se começa a se perguntar: to-dos ou stays? Como pode dar um passo a mais? Como pode ser um pouco mais forte? Como pode resistir à distração? Isso cria uma arquitetura mental que inevitavelmente direciona suas ações. O mais perturbador é perceber que muitas vezes você não escolheu os pensamentos que se repetem dentro de você. Eles foram plantados por experiências passadas, por palavras que ouviu, por ambientes que o moldaram. Só que você não é obrigado a continuar rodando esse programa. O controle interno começa quando você decide conscientemente quais pensamentos vão ganhar espaço na sua mente. É aqui que entra a fórmula proibida. O hábito de pensar de forma dirigida não é apenas pensar positivo de maneira vaga, mas criar uma prática sistemática de instalar pensamentos estratégicos que conduzem suas ações. Como um arquiteto, você escolhe os blocos mentais que vão construir o edifício da sua vida. Essa prática se conecta com conceitos modernos, como mental clarity e foco absoluto. Clareza mental não significa viver sem problemas, mas enxergar os sinais com nitidez, sem distorções criadas pela ansiedade ou pelo medo. Quando você adota o hábito de pensar de forma clara, cada decisão fica mais objetiva. Você para de se perder em espirais de dúvida e começa a agir a partir de uma base sólida. Já o foco absoluto nasce da eliminação consciente do ruído. E o ruído não é só o excesso de tarefas ou de notificações, mas também o excesso de pensamentos que não levam a lugar nenhum. Reprogramar o foco é, antes do tudo, reprogramar os pensamentos que você decide alimentar. Um exemplo prático disso está em grandes atletas de elite. Antes de entrarem em campo ou em uma competição, eles repetem mantras, visualizações e frases que instalam no cérebro a certeza de que já são capazes. Não é superstição, é neurociência aplicada. O hábito de pensar é tão poderoso que altera a fisiologia do corpo, reduz o estresse, ajusta os níveis hormonais e prepara a mente para a vitória. Enquanto muitos se preocupam apenas com a rotina física, os verdadeiros mestres entendem que a mente sempre comanda o corpo. E aqui está o ponto que choca. Se você não cultiva o hábito de pensar, automaticamente vai viver sob o domínio dos pensamentos que já estão instalados em você. Isso significa que a fórmula proibida não é um segredo escondido por gurus ou mestres, mas sim um princípio ignorado pela maioria, porque é simples demais. Você tem o poder de escolher quais pensamentos repetirá todos os dias, e essa repetição silenciosa e invisível cria mais impacto no seu futuro do que qualquer ato isolado. Essa é a essência do controle interno. Enquanto o mundo externo muda, enquanto as circunstâncias se transformam, enquanto as pessoas ao seu redor oscilam, você permanece firme porque o seu centro é alimentado por pensamentos escolhidos, não herdados. Essa é a verdadeira liberdade. Não ser escravo de hábitos mentais inconscientes, mas o arquiteto da sua própria mente. O chamado a ação interno. Seus hábitos decidiram por você até agora. Cada gesto repetido, cada pensamento automático, cada rotina silenciosa contribuiu para a vida que você tem. E a questão é clara. Se você não assumir o comando agora, eles continuarão a governar cada momento, cada escolha, cada possibilidade que você jamais vai alcançar. A consciência disso deve gerar desconforto, porque finalmente revela a verdade nua e crua. A liberdade que você acredita ter é limitada, e o controle que pensa exercer é uma ilusão cuidadosamente construída por padrões invisíveis que se instalaram em sua mente. É exatamente esse impacto que precisa despertar algo dentro de você, não medo vazio, mas urgência consciente. O chamado à ação interno não é externo, não depende de motivação passageira, de livros, de vídeos ou de conselhos. Ele depende de uma decisão silenciosa que você toma agora. Parar de ser apenas um espectador e assumir o papel de protagonista da sua própria história. Olhe para os seus hábitos atuais e seja honesto consigo mesmo.
quais estão alinhados ao futuro que você realmente deseja e quais estão te sabotando lentamente. Cada hábito destrutivo que você mantém é um voto silencioso a favor de uma vida menor. Cada ação consciente que você começa a instalar é um voto silencioso a favor de liberdade, clareza e poder pessoal. Essa é a força do que chamo de ação interna. Não a pressa de mudar tudo ao mesmo tempo, mas a decisão de mudar o que realmente importa no núcleo da sua mente. Você não precisa esperar por um momento perfeito ou por uma motivação que talvez nunca venha. A oportunidade está aqui, agora. A urgência vem do fato de que, a cada instante, hábitos inconscientes continuam acumulando poder e moldando seu futuro. Cada dia que você adia a decisão de reprogramar sua mente, cada momento que você ignora sinais de alerta, é mais um passo no caminho que você nem quer percorrer. Mas existe uma saída, e ela começa com passos simples, micromudanças estratégicas que se repetem até se tornarem automáticas. É assim que se constrói a verdadeira transformação. Não com ações grandiosas esporádicas, mas com consistência inteligente e intencional. O impacto emocional disso é profundo. Se você continuar sem agir, seus hábitos vão decidir seu destino até o último dia da sua vida. Mas se aceitar esse chamado, se comprometer com a consciência, com o redesenho estratégico dos sinais, rotinas e recompensas, você começará a criar um efeito dominó de mudanças. Cada micro-hábito instalado com intenção gera clareza mental, foco, resiliência e autoestima. Cada passo consciente fortalece a capacidade de enfrentar adversidades sem cair nos ciclos antigos. É a diferença entre permanecer preso a padrões invisíveis e viver como alguém que controla, molda e transforma sua própria realidade. E o mais fascinante é que essa ação interna, uma vez iniciada, se retroalimenta. Quanto mais você observa seus hábitos, os entende e os reprograma, mais fácil se torna enxergar os próximos sinais. Mais natural é substituir rotinas e mais potente é a recompensa que você sente. A mente treinada dessa forma passa a trabalhar a seu favor, antecipando recompensas, criando consistência e fortalecendo sua identidade em alinhamento com os objetivos que você realmente deseja. É como ativar um sistema interno que garante progresso sem que você dependa de motivação externa ou disciplina infinita. Agora, a escolha é sua. Você vai continuar vivendo de acordo com scripts invisíveis, permitindo que hábitos antigos decidam seu caminho, ou vai assumir a responsabilidade de construir hábitos estratégicos que moldem o futuro que você quer de fato. O momento de agir não é amanhã, não é depois de mais um vídeo ou de mais um livro. O momento é agora. Cada decisão consciente, cada micro-hábito, cada pensamento instalado com intenção, é um passo em direção a uma vida de controle real, liberdade mental e poder pessoal. O chamado à ação interna é silencioso, mas poderoso. E a responsabilidade que vem junto é inegável. A pergunta final que fica para você refletir é esta: se não começar agora, quem vai decidir sua vida no seu lugar? E se decidir, será que está pronto para assumir o protagonismo absoluto do seu destino? Porque a partir de hoje, cada hábito que você repetir, cada ação que escolher conscientemente, vai escrever o futuro que até agora parecia fora do seu alcance. Encerramento memorável. Ao olhar para tudo que discutimos até agora, fica evidente que seus hábitos são os autores silenciosos da sua vida. Cada resto repetido, cada pensamento automático, cada rotina invisível contribuiu para o que você se tornou e para o que vai se tornar, a menos que decida assumir o controle. E é exatamente nesse ponto que a narrativa encontra seu ápice. O próximo hábito que você repetir terá poder absoluto sobre o seu futuro. Ele pode ser a semente de transformação ou o elo que mantém você preso em padrões antigos, invisíveis e destrutivos. É uma decisão silenciosa, mas mais impactante do que qualquer grande ação que você já tenha tomado. A vida que você deseja não é um acaso. Ela é o reflexo do que você repete todos os dias, consciente ou inconscientemente. O encerramento dessa jornada não é apenas sobre compreensão, mas sobre ação imediata. Você não pode mais alegar que não sabia. O conhecimento sobre como os hábitos funcionam
Como moldam pensamentos, emoções e resultados, já está na sua mão. Agora, é hora de internalizar essa verdade e transformá-la em prática estratégica. Lembre-se, cada hábito que você instala hoje não é apenas um comportamento isolado, é uma arquitetura invisível que constrói resiliência, clareza mental, foco absoluto e até mesmo cura emocional. Cada repetição é um voto silencioso pelo tipo de vida que você quer viver. Por isso, a escolha não é trivial, é determinante. Reflita sobre isso. Quanto do que você viveu até agora foi realmente fruto de escolhas conscientes? E quanto foi dirigido por hábitos que você nem percebeu? A resposta pode ser desconfortável, mas é libertadora. Porque a partir do momento em que você reconhece a força invisível que molda sua existência, você também descobre que pode redirecioná-la. É como encontrar o volante escondido no banco de trás e assumir finalmente a direção do carro da sua vida. Essa é a essência do controle verdadeiro. Não apenas reagir, mas decidir, de forma estratégica e consciente, cada passo que deseja dar. E aqui entra o ponto mais poderoso. O ciclo não termina. O próximo hábito que você repetir definirá se a tendência continuará a te limitar, ou se finalmente começará a libertar você. Esse é o mistério que sustenta a transformação. Não é um evento único, não é uma mudança instantânea. É a soma de pequenas decisões de micro-hábitos conscientes de pensamentos estrategicamente instalados. Cada escolha repetida reforça o caminho certo. E é justamente isso que cria a sensação de liberdade absoluta e controle real. Quando você entende isso, percebe que o futuro não é imprevisível. Ele é uma consequência direta do que você instala na sua rotina hoje. Para reforçar, volte à frase que abriu tudo. A vida que você tem hoje não é fruto das suas grandes decisões, mas das pequenas escolhas automáticas que você nem percebe estar tomando. Agora, depois de compreender os mecanismos ocultos, a ciência por trás da formação de hábitos, o poder invisível dos pensamentos e a estratégia de reprogramação, você sabe que essa frase não é apenas uma constatação, mas um alerta e uma oportunidade. A oportunidade de virar o jogo, de assumir a autoria da sua história, de transformar padrões invisíveis em ferramentas de conquista. No fim, o que diferencia os que permanecem presos daqueles que avançam de forma extraordinária não é talento, sorte ou esforço isolado. É a consciência de cada hábito, o cuidado com cada rotina, o controle interno sobre cada pensamento repetido. É a decisão de deixar que os hábitos certos assumam o comando e que os antigos, destrutivos, sejam gradualmente substituídos. Cada passo, cada microação, cada escolha consciente se transforma em força acumulada, que escreve seu destino. A partir deste momento, a responsabilidade é inteiramente sua. O ciclo fecha, e a narrativa volta ao começo, para reforçar o impacto emocional. O próximo hábito que você repetir vai definir seu futuro. Qual será? Essa é a pergunta final que ecoa na mente, criando mistério, urgência e compromisso. Não há resposta automática. A resposta depende da sua ação consciente, do seu controle interno, da coragem de assumir o comando e de transformar cada pequena escolha em um voto a favor da vida que você verdadeiramente deseja. Porque a liberdade real, o sucesso duradouro e a transformação profunda começam exatamente nesse ponto invisível, silencioso e decisivo. O hábito que você escolhe repetir agora.